E aí galera, seja bem-vindo a mais uma aula de física voltada para o segundo ano. Na aula anterior nós aprendemos um pouco sobre a temperatura, escalas termométricas, como converter de uma escala para outra. Isso foi uma introdução à parte de termodinâmica, certo? Onde a gente vai começar a estudar os efeitos da temperatura no objeto. E a primeira coisa que nós aprendemos é a dilatação dos sólidos, ou seja, o que a mudança de temperatura faz com os objetos. O primeiro efeito é o efeito de dilatação, que nós vamos estudar. A dilatação consiste no seguinte: o que é? Quando eu mudo a temperatura do ambiente, quando eu mudo a temperatura a qual um objeto se encontra, esse objeto ele tende a mudar de tamanho. E a mudança ela funciona mais ou menos da seguinte maneira: quando eu aumento a temperatura, os objetos eles mudam de tamanho, eles ficam maiores. E quando eu diminuo, quando eu baixo a temperatura, os objetos tendem a encolher. Na prática, funciona da seguinte maneira: basicamente, tudo ao nosso redor é composto por átomos. Não entrando em detalhe, átomos são como se fossem pequenas bolinhas. E essas bolinhas reunidas, milhares, milhões, bilhões dessas bolinhas reunidas, formam um objeto. Então, se eu tenho, por exemplo, um pedaço de madeira, esse pedaço de madeira, se eu me aproximar, der um zoom muito grande, eu vejo que ele é feito por bolinhas. Essas bolinhas em si, elas estão um pouco distantes uma das outras. Existe uma ligação entre elas, mas elas não estão exatamente grudadas, ok? Elas estão um pouco distantes. Quando eu aumento a temperatura, o que acontece é que esse distanciamento entre as bolinhas fica um pouco maior. E isso na prática, como todas as bolinhas vão afastar uma das outras, na prática o meu objeto ele fica um pouco maior. E quando eu diminuo a temperatura, essas bolinhas ficam mais próximas e aí o objeto tende a ficar um pouco menor. Basicamente é isso que acontece. Existem algumas exceções, alguns objetos, algumas substâncias que não seguem exatamente essa regrinha o tempo todo, como por exemplo a água. Quando nós começamos a baixar a temperatura, existe um pequeno intervalo ali, que é entre 4 e 0 graus, onde a água, ela, ao invés de ficar menor conforme eu vou baixando a temperatura, a água ela não fica menor, ela fica maior. E é por conta desse fenômeno que quando a gente enche uma garrafa de água, enche ela completamente e coloca para congelar, quando a gente vai ver depois que ela congela, a garrafa ela estufa, às vezes até estoura. Por quê? Porque entre 4 e 0, enquanto está baixando aqui de 4 graus até 0 graus, a água ela fica maior. Só nesse trecho. Depois que chegar a 0 e você continuar baixando, ela fica menor. Entre 100 e até 4 graus, se você vir baixando a temperatura, ela fica menor. É só entre 4 e 0 graus que ela tende a ficar maior, tá? Mas a água é uma exceção, a gente não vai falar da água especialmente. A gente vai falar de todos os outros objetos. Na maior parte dos objetos, o que acontece é, baixou a temperatura, o objeto encolhe, aumentou a temperatura, o objeto expande. É mais ou menos isso que a gente tem que ter em mente, o funcionamento. A dilatação é por conta, o que nada mais é do que uma mudança no tamanho. Porque acontece, foi o que eu falei com relação aos átomos, as bolinhas que compõem tudo que está ao nosso redor. Esses átomos eles se separam quando aumenta a temperatura. E tem aqui quais os tipos de dilatação. Bem, existem 3 tipos, a gente classifica 3 tipos de dilatação. A gente fala da dilatação linear, da dilatação superficial e da dilatação volumétrica, ok? Não tem segredo nenhum. Pode-se dizer que a fórmula ela é a mesma fórmula, só que escrito de maneira diferente, tá bom? Mas antes da gente falar linear, superficial e volumétrica, vamos entender a fórmula geral. Quando um objeto é aquecido, ele aumenta de tamanho. Aumenta de tamanho porque os átomos se separam. Então, se eu pensar aqui em 2 átomos, eles têm uma distância entre si, tá? Sempre existe uma distância entre um átomo e outro. Tudo, a gente é feito de átomos, tudo ao nosso redor é feito de átomos. Então, tudo ao nosso redor é feito dessas bolinhas. Vamos pensar dessa maneira. Quando eu aumento, vamos dizer que existe uma distância entre uma bolinha e outra, quando eu aumento a temperatura, a princípio eu vou deixar essa fixa e essa aqui. Quando eu aumento a temperatura,
o meu objeto em si aumenta de tamanho. Se eu tenho várias bolinhas, aqui no caso mais uma bolinha, vou ter 3, cada um ganha uma distância. E o que esse aqui distanciou, o que A distanciou de B, vai ser parecido com o que o B distanciou de C, e essas distâncias vão se somar, gerando uma distância final, um aumento no tamanho final. Basicamente é isso. Então, se eu tiver várias bolinhas, cada um vai distanciar um pouquinho, e no final eu vou pegar cada uma dessas distâncias e vou somar e vou ter uma dilatação maior. O que eu quero dizer é que o quanto vai dilatar vai depender do tamanho. Do tamanho que eu vou chamar de T0, tamanho inicial. Como assim? Se eu tiver um objeto muito pequeno e eu mudar a temperatura, aquecer, ele vai dilatar? Vai. Mas eu não vou conseguir observar uma dilatação significativa. Por quê? Ele vai dilatar muito pouquinho. Porque quanto mais bolinhas dessas tiverem no objeto, ou seja, quanto maior ele for, cada bolinha vai ganhar um espaço, certo? E esses espaços vão se somar. E aí eu vou conseguir ver uma mudança do tamanho significativa. Então eu preciso ter um objeto relativamente grande para conseguir observar a dilatação. Então, o tamanho do objeto importa. Uma outra coisa que importa é a mudança de temperatura, é o delta Tzinha. O T maiúsculo vai ser tamanho, T minúsculo vai ser a temperatura. Por quê? Basicamente, eu tenho um objeto a uma determinada temperatura. A princípio, eu tenho essa caneta aqui. Ela tem um determinado tamanho, um T0, e está a uma determinada temperatura, uns 28 graus. E aí eu penso que se eu mudar a temperatura de 28 para 40, por exemplo, eu vou estar fazendo uma mudança de 12 graus. Então, o que eu vou observar é uma mudança de tamanho não referente ao fato de ela estar a 40 graus, e sim ao fato de ela ter saído de 28 e ido até 40. Então, o que entra na nossa conta não é 28 graus, que é a temperatura agora, e nem é 40 graus, que seria a temperatura final. O que importa para mim é o quanto a temperatura muda. Ou seja, de 28 até 40 eu tenho uma mudança de 12 graus. É isso aqui que é o nosso ΔT. Por quê? Eu poderia observar também a mesma dilatação se eu estivesse partindo de 20 graus e fosse até 32. De 20 graus a 32, eu tenho uma variação de 12 e isso ia resultar na mesma dilatação. A princípio, a gente está calculando aqui a dilatação, vou chamar de D. A dilatação vai depender do tamanho inicial, a mudança de temperatura. Agora, um outro parâmetro que é importante é o seguinte: cada objeto ele dilata de uma maneira diferente. O que eu quero dizer? Se isso aqui é plástico, o plástico ele tem uma certa dilatação e que é diferente de um metal, por exemplo, de um alumínio. Se isso fosse de alumínio, a dilatação do alumínio é diferente da dilatação de um plástico, que é diferente da dilatação de um vidro. Se eu mudo a substância, cada substância tem a sua própria característica na hora de dilatar. Essa característica, esse parâmetro, esse termo, é o que nós chamamos de C, ok? Que é o coeficiente de dilatação. Então, o quanto vai dilatar vai depender do tamanho inicial do objeto. Quanto maior o objeto, mais você vai conseguir enxergar a dilatação. Vai depender de uma constante, ok? A constante, ela vai ser... aqui eu estou chamando de constante, aqui a gente vai dar outros nomes, ok? Aqui é uma fórmula genérica. Essa fórmula genérica, eu, aqui do canal, estou passando para vocês. Nós não utilizamos essa fórmula. Aqui eu estou tentando fazer com que vocês entendam a fórmula. As fórmulas mesmo eu vou escrever aqui, para cada uma. Isso aqui é para vocês entenderem, não é uma fórmula final, tá? Então, vai depender do tamanho inicial, vai depender de uma constante, essa constante muda de material para material, ok? E vai depender da mudança de temperatura. Basicamente, isso aqui é como se fosse o esqueleto, ok? Vou escrever aqui, é o esqueleto da fórmula.
ok? É o esqueleto da fórmula. Então, isso aqui não é exatamente a fórmula, é só um esqueleto, é só um esboço. Agora, vamos entender uma outra coisa que é importante para a gente falar dos tipos de dilatação, que é a linear, a superficial e a volumétrica. Quando os objetos dilatam, eles dilatam em todas as direções. Só que muitas das vezes não importa todas as direções. Então, por exemplo, quando eu tenho um fio muito longo, e aí eu vou estudar a dilatação desse fio, normalmente o que importa é o quanto ele vai ficar maior, ou seja, quanto ele vai mudar nessa direção, nesse sentido. Vamos pensar, se eu coloco o fio na direção horizontal, o que me importa é o quanto ele vai mudar aqui na direção horizontal, se ele vai ficar maior ou menor. O quanto ele vai ficar mais espesso não importa. Por que não importa? Na prática, é porque nessa direção aqui, que seria, vou colocar como direção vertical, o fio ele é muito pequeno. E ele vai dilatar? Vai. Ele vai ficar um pouquinho maior? Vai. Mas o quanto ele vai ficar maior é insignificante, porque ele é muito pequeno. Comparado a essa direção aqui, que ele pode ter 20, 30 metros, 40 metros, quilômetros de comprimento. Vocês entenderam? Então, quando só importa uma direção, eu tenho uma dilatação linear. E aí a gente fala assim, quando só tem uma direção, que normalmente uma direção seriam fios, cordas, linha, essas coisas, a gente vai ter um comprimento inicial, um tamanho, um comprimento, certo, de fio, de linha inicial. Então a gente vai ter aqui, ó, o quanto vai dilatar, que a gente vai chamar de ΔL, é igual ao L0 vezes L0 é o nosso tamanho inicial, só que no caso nosso tamanho é em comprimento. L0 vezes, aí entra aqui um alfa. O alfa é o coeficiente de dilatação quando a gente está falando sobre uma dilatação linear, ok? É a mesma coisa que esse Czinho aqui, que é uma constante. Alfa, a princípio, é um número e é conhecido. Normalmente ele é dado na questão, ok? Alfa vezes ΔT. E aí, para esse tipo de dilatação, nós estamos falando da dilatação de um fio. De um fio ou coisas muito compridas, ok? Já na superficial é quando a gente tem uma chapa. Alguma coisa que se assemelha a uma tampa, por exemplo, uma tampa de um pote de palmito. Quando você pega um pote de palmito e você pega o pote, a tampa em geral é feita de metal e o resto do objeto ali, o pote, ele é feito de vidro. Aí você pega os dois, a tampa e o pote, todo mundo deve conhecer que a tampa de um pote de palmito é bem difícil de abrir, você vai e coloca na água quente. Quando você coloca na água quente, tá aqui o nosso pote, vou colocar dessa maneira, e a nossa tampa. Quando você coloca os dois na água quente, o que vai acontecer é que você vai aumentar a temperatura deles. O vidro é um material, a tampa é outro material, é metal. Quando você coloca os dois, ambos vão aumentar de tamanho. Só que como são metais diferentes, o vidro vai ter uma certa dilatação. Vou colocar aqui. O vidro vai ficar desse tamanho aqui. Vai ficar maior. Claro que aqui eu estou exagerando, tá? A dilatação não é tão visível assim. Só que a tampa, por ser metal, ela dilata mais que o vidro. E aí a tampa vai ficar assim. Isso quer dizer que como a tampa ela vai dilatar mais, ela vai ficar larga em relação ao pote. E isso vai fazer com que você tenha uma facilidade maior de abrir um pote de palmito. Quando você pega os dois, coloca na água quente, deixa esquentar um pouquinho, aí com um pano ou com uma luva você pega e abre. Porque a tampa dilata mais. A dilatação da tampa, ela não é linear, ela não ocorre numa direção. Na verdade, a tampa, ela é, vamos dizer que ela é um círculo, né? Vamos pensar dessa maneira. Ela dilata tanto nessa direção quanto nessa direção. Isso faz com que seja duas direções, é uma dilatação superficial. E aí, como a gente fala de duas direções, nós começamos a falar não mais de comprimento, e sim de área. Então a gente vai falar assim, ó, a variação superficial
Ou seja, aqui ó, é a variação do comprimento. Aqui já é a variação da superfície, é igual à superfície inicial. Então, se a gente tem uma tampa, por exemplo, redonda, a gente tem que saber a área inicial. Aí, no caso, seria a área de um círculo, certo? Vai ser a área inicial vezes... Aí, ao invés de alfa, nós vamos ter beta. Beta é para superficial, vezes ΔT, que é a variação da temperatura. E aí, no caso, ao invés de ser um comprimento, nós estamos falando agora, vou fazer aqui quadrado ainda, nós estamos falando de uma área, ok? Aqui é comprimento, L, aqui é área, eu vou colocar como S. E por fim, temos a volumétrica. A volumétrica é como eu tenho um bloco, por exemplo. Ele vai dilatar tanto assim, quanto assim, quanto assim. Ele vai dilatar em todos os sentidos. E aí nós vamos ter que a gente precisa saber o volume do bloco inicial. E aí vamos ter variação do volume é igual ao volume inicial. Por exemplo, uma caixa d'água quadrada, aquelas antigas caixas d'água quadrada, ela tem 1 metro cúbico de volume. É 1 por 1 por 1. Então vai ter um volume inicial vezes... Aí aqui é alfa para linear, beta para superficial e para volumétrica nós vamos ter gama. Gama. Alfa, beta, gama. São letras gregas. E vezes a variação da temperatura. Tá? Então, basicamente, para a gente entender a dilatação, para a gente calcular a dilatação, nós precisamos saber o comprimento inicial do objeto, qual é o seu coeficiente de dilatação e qual é a temperatura, de qual temperatura eu estou começando para qual temperatura que eu estou indo, para eu saber a variação da temperatura. Um exemplo rápido é essa caneta, ela tem em torno de 15 centímetros. Essa caneta tem 15 centímetros, eu vou analisar uma dilatação aqui, ó, ao longo dessa direção. Então, só importa a dilatação linear. Então, eu coloco que ela tem um comprimento de 15 centímetros, existe o coeficiente de dilatação, em geral é um número bem pequeno, é 2,3 vezes 10 a menos 4. Aí entra o coeficiente de dilatação, e aí eu vou de uma temperatura ambiente de 28 graus até 40 graus, e aí de 28 a 40 eu vou ter uma variação de 12. Substituo tudo aqui, o que eu vou achar não é o tamanho final. Eu vou achar um número pequeno que corresponde, a princípio, o quanto aumentou de tamanho. Se eu quero saber o tamanho final, eu vou pegar o tamanho inicial, que é 15, e vou somar com o que eu achar aqui, e aí eu acho o tamanho final. Tá bom? Na próxima aula a gente faz um exercício para ficar ainda mais claro. A gente se vê na próxima aula. Valeu!